E esse mês eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava na minha casa e meus pais estavam aqui e meu irmão. Não tinha nem meu marido, nem meus filhos. E meus pais estavam dormindo na minha cama e meu irmão dormindo na cama no quarto do meu filho. E era noite, eu estava no quintal olhando para o céu de noite e já me preparando para ir dormir. E de repente eu via dois pássaros pretos voando com o rabo pegando fogo. E depois que eu vi esses pássaros passar, eu começava a ver bolas de fogo caindo do céu. E eu começava a ver várias explosões. E eu via aquelas bolas de fogo como se fosse, parecia magma. Eu conseguia ver dentro da bola aqueles magma caindo. Eram as bolas gigantes de fogo caindo. E aí eu via várias explosões, vários lugares pegando fogo. E eu tava sem meu óculos, aí eu pensei, eu vou no meu quarto pegar o óculos para me ver direito. Aí eu subi pro meu quarto, pra janela, peguei meu óculos, comecei a ver aquilo tudo e comecei a acordar meu pai, minha mãe, para eles verem aquilo comigo. E de repente eu começava a ver, eu via no céu uma uma nave triangular. Eu já vi essa nave em jornais, que é uma nave que ela fica invisível. Uma nave, a cor dela é chumbo e ela fica invisível. E essa nave no céu triangular ficava invisível e eu via mais duas naves redondas, só que elas tinham um encaixe e as duas naves redondas se encaixavam junto da triangular e formavam uma nave grande triangular. E as pessoas apavoradas na rua, correndo para lá e para cá, e eu tentava acordar meu irmão não acordava, e eu via da janela de trás as casas pegando fogo, uma correria, e eu ia tentar fechar a janela com medo de entrar gente aqui em casa, e quando eu tava ia fechar a janela, algumas pessoas conseguiam entrar na minha casa e se escondiam lá no quarto junto com meu irmão, só que o meu irmão não acordava. E aí, aquela nave, eu chamava meu pai para ver comigo aquilo. E daquela nave descia como se fosse um telão, e já era de dia, e descia um telão, e naquele telão aparecia um homem. E aquele homem começava a falar. A princípio, ele falava em inglês, eu não conseguia entender o que ele estava falando, mas depois eu começava a entender ele falando em português. E ele falava que ele tinha mandado fome, que ele tinha mandado doenças, mas que ele não tinha conseguido matar a gente. E aí ele estava mandando aquilo, aquelas bolas de fogo, para matar a gente. E nisso a gente já não estava mais na minha casa, estava na rua de dia, já era dia, as pessoas correndo desesperadas para um lado para o outro. E eu via de longe vindo mísseis, dos mísseis muito grandes. Só que aqueles mísseis, eles não vinham reto. Eles vinham fazendo zigue-zague, procurando os alvos. E aí eles iam e caíam naqueles alvos que ele procurava e começava aquelas explosões. E aí eu já não olhava mais aquele homem porque eu ficava preocupada com meu filho, onde que estava meu filho. E aí eu via meu filho ir atrás dele. E aí eu e meu marido, a gente pensava, vamos para casa para a gente se proteger. E aí a gente via a nossa casa longe, no sonho, minha casa era uma casinha de madeira branca, e as pessoas numa correria, as explosões, e a gente começou a correr para chegar em casa. E aí a gente chegou em casa e enquanto meu marido estava tentando abrir o portão, passava um casal. E no sonho eu falava para aquele casal, vocês não querem se proteger aqui com a gente? Aí eles falavam, não, a gente tem que ir na escola do nosso filho e ir embora. Eles não quiseram se proteger com a gente. E aí, o sonho foi esse. Eu acordei muito angustiada com esse sonho. E eu fui orar ao Senhor para entender o significado de algumas coisas.
apesar de já estar tudo bem explicado. E o Senhor me falou que as pessoas correndo de um lado para o outro, as pessoas que estão aí no mundo correndo, vivendo suas vidas, buscando coisas para si e não estão se preocupando com a volta de Jesus. E a casa é a nossa proteção, né? Que é Jesus Cristo, que é a nossa proteção, que é onde a gente tem segurança. E as pessoas que entraram pela minha janela foram as que entraram na última hora, que conseguiram se proteger. No meio daquela confusão, conseguiram ver um lugar de refúgio e entraram. E os meus pais e o meu irmão representam as pessoas que a gente está falando de Jesus, que a gente está orando por elas, está falando da salvação, mas elas estão dormindo, elas não querem acordar para a realidade. Meu irmão, eu não consegui acordar ele no sonho, isso foi uma coisa que eu fiquei muito angustiada, mas eu consegui acordar meu pai e minha mãe. Eles não são cristãos, meu irmão também não. E foi esse o sonho. Eu mandei esse sonho para o maior número de pessoas possível, mandei para meus pais, mandei para meu irmão. Falei para ele que Jesus está voltando e que depois que Jesus voltar e houver arrebatamento, não tem mais misericórdia. Vai ser muito difícil. Então, o Espírito Santo me incomodou para me contar esse sonho para o máximo de pessoas possíveis, para a gente falar, tentar acordar essas pessoas e falar que Jesus está voltando. E esse homem que eu via falando, ele tinha uma feição muito estranha, ele não parecia ser um ser humano normal. A cor dele, ele era branco, mas ele era meio pálido, meio cinza, era uma cor estranha. Ele era magro, com cabelo curto, preto. Ele se parece até com uma pessoa aí que alguns dizem que é o anticristo, só que mais velho. Ele era já uma pessoa de, acredito eu, de uns 50 anos, mais ou menos, já era uma pessoa meio coroa, mas ele parecia ser um andrógeno, ele não parecia ser um ser humano, ele parecia ser alguém, um homem misturado com um robô, alguma coisa assim. E esse foi o sonho, que o Senhor possa nos dar sabedoria para a gente pregar a palavra dele, para a gente anunciar a salvação e que a gente possa estar orando cada vez mais pelas pessoas, para que elas acordem e que haja tempo delas se salvarem, que haja tempo deles acordarem, porque Jesus está voltando.